Setembro está chegando, ou seja... Só mais 3 domingos sem NFL. Hoje, previsão de vitórias e derrotas da AFC. Ano passado eu fui muito bem. Vamos ver se esse ano eu cravo mais. Eu sou o Thiago Zuma. Eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Oi! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Lararará, ei, lararará, ei, larará, oi, quem quer dinheiro? Ih, já perdi o aviãozinho. Quem quer dinheiro? Ah, oi! Porra, cara, devolve meu dinheiro, velho, devolve meu dinheiro. Show! Nunca vi uma abertura de programa tão lucrativa. Eu nunca vi uma imitação do Silvio Santos tão ruim também. Cara, mas ficou melhor no teste, né? Ficou. Se tiver o corte ali, o teste ficou melhor. Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa número 54, 53... Moisés! Não consegue, né? Do Zona Neutra, um programa que a gente começou fazendo uma homenagem a um dos maiores apresentadores da TV. Ou maior, de acordo com Montanha da TV brasileira, o Silvio Santos, que ficará para sempre em nossos corações. Exato. Quem é um pouquinho mais velho que foi criado, né, com o SBT e Globo, aquela grande discussão, a gente teve aí muitos momentos marcantes com o Silvio Santos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à audiência mais bonita da NFL. Este é o Zona Neutra, seu programa semanal sobre futebol americano. Seja bem-vindo, Neymar. Oi! Ah, acabou a brincadeira já? Por favor. Bom. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bom? Montanha, seja bem-vindo, Montanha. Beleza, pessoal, tudo bem? Então vamos começar diretamente falando sobre o que nós vamos ter nesse programa, que é o tão esperado programa sobre a previsão de vitória. Vai dar hate pra caramba, vai ter gente olhando. Mas só pra vocês saberem, pessoal, seu Thiago Zumac viu o recorde que eu falei do Miami Dolphins? Que eu não vou nem gravar o programa, sorte tua que eu sou ponderado, senão eu nem ia gravar esse programa. Ah, simbora. Vai começar a lavar roupa suja no ar simbora. Agora? Mas, cara, de fato... Você tem mais esses aviãozinhos aí pra gente mandar pra audiência, Neymar? Cara, e assim, ó, o programa, a gente pega o programa, né? Então, quem não segue a gente no Instagram e no TikTok, por favor, né? @ZonaNeutra_, porque o nosso programa depois ele é todo cortado e ele vai pras redes sociais. Perfeito. E os programas de campanha de sucesso, já tivemos alguns hates lá da galera que discorda veementemente do Neymar, e eu tenho certeza que agora que a gente vai materializar isso em números, teremos muito mais hates. Você hater, você é muito bem-vindo ao Zona Neutra, por favor. Mas você que me defende é muito mais bem-vindo, tá? Mas antes disso, por favor, Montanha, quem é? Quem é? Na verdade, antes da gente chegar no quem é, eu acho que a gente precisa definir qual que é o significado desse emoji. Para quem está nos assistindo, é aquele famoso emoji com um grande sorriso e olhando estrelas, assim. Ou seja, o cara tá encantado com o que está vendo. O cara está encantado, ele está iludido. Quem é que está nessa fase da NFL iludido? Porra, é tantas opções, eu vou dar várias delas, tá? Antes de tu me dizer que todas estão erradas. Primeiro, todos nós, porque a NFL tá voltando. Perfeito. Segundo, todos nós, porque o Fantasy tá voltando. Perfeito. Terceiro, todos nós que vão jogar a Superliga, ou seja, todos nós, porque vai jogar o maior campeonato de Fantasy do Brasil. Perfeito. Quarto, Foca num torcedor. Num torcedor que tá iludido, o torcedor do Chicago Bears. Exatamente. Por quê? Porque o quem é de hoje é o nosso meninão, Caleb Williams. Depois de 2 jogos de pré-season, ele fez ali sua mágica no primeiro jogo, fez a sua mágica no segundo, né? Inclusive teve 2 jogadas. A foto daqui é uma jogada, a gente vai mostrar os 2 lances, tá? Mas o primeiro lance, ele faz um rolloutzinho pra fora, faz um lançamento de 45 jardas por Dunze, a torcida do Bears no estádio, ela vai ao delírio. O lançamento não foi tão bom assim, tá? Só pra constar. Cara, o Dunze faz a recepção. Foi excelente, mas não foi aquele lançamento perfeito que o Dunze não parou de correr e pegou na frente e tal, mas enfim, foi ótimo. Ele pega e é tacleado, né? O torcedor do Bears, cara, que não tá acostumado a ver 45 jardas de bola voando no seu ataque? Foi uma explosão. Logo depois, ele ainda fez um outro passe pro Dunze, que ele vai correndo pra lateral, lança contra o movimento
e ele lança pro Então ele volta e vai, e engana todo mundo. Não, mas calma, esse é o tá. terceiro. Ele lança lá no finalzinho, esse eu já não tenho vídeo, mas o Oduns ele pega dentro da endzone e é TD, velho, no cantinho. Só que o Oduns estava com o pé fora. Ah, sim. O Oduns mesmo chamou a responsabilidade desse cara. Eu achei que estava dentro, o erro foi meu. E esse lance aqui, que é o lance que ele vai para um lado, ele volta para o meio, os dois, o linebacker e o Ed pula em cima dele, ele sai dos dois, faz a volta e corre pro TD, que é uma loucura pensar que o QB titular do teu time vai se arriscar correndo para um TD passando na frente toda a defesa. É preciso. Isso, mas ele fez eu isso. até tive uma certa dificuldade de entender essa imagem ali. Falei, rapaz, mas tá virado esse pé dele, né? Exatamente, cara. Tá fazendo um samba ali. E a gente até pode criticar um pouco a tomada de decisão que ele teve nessa jogada, porque ele sai pro lado que estava livre, ele não decide correr, ele procura o passe, ele volta para dentro do pocket, aí ele toma a pressão, ele consegue se desvincular dos caras e volta para onde estava livre. Ou seja, se ele tivesse corrido na primeira, talvez ele tivesse tido uma melhor... Mas pensa comigo que ele tá sendo coeso com tudo que ele contou até agora. Ele é uma estrela, ele vai fazer os erros de rookie dele, mas na entrevista dele pré-draft, perguntaram pra ele, escuta, tu corre bem com a bola, tu pretende correr mais? Dele, não, eu corro quando é preciso. Então ele tentou, tá, vou ter que ir pro touchdown eu mesmo? Tá, ok, e foi. Cara, e assim, o que eu acho que a gente pode trazer de positivo, claro, quando a gente fala só de highlights, inclusive recomendo que você veja todos os lances do Caleb Williams no jogo, não só os highlights. Porque, cara, tem vários passes que ele... ou ele mete um pouquinho acima, ou ele mete um pouquinho fora, ele flerta com uma interceptação. Claro que também é o momento dele testar tudo, né? Exato. Preciso é o momento. Mas assim, ele não é 100%, mas ele tá fazendo um trabalho extremamente seguro como calouro. Aí a minha pergunta que eu quero fazer para ti é, Neymar, o torcedor do Chicago Bears tem motivo para estar tão iludido nesse momento ou é Meu exagero? Deus. Eu já tinha até pedido as contas do trabalho. Eu tava bebendo, soltando fogo de artifício com tudo que eu tenho, porque nesse programa eu não sei a idade que vocês têm nos assistindo, então eu não posso fazer o resto das coisas que eu estaria fazendo. Já teria largado tudo que existe nesse mundo para ficar só acompanhando o meu maravilhoso Chicago Bears, porque esse ano eles prometem. Perfeito, perfeito. E falando um pouquinho de Chicago Bears, falando um pouquinho de promete, né? Lembrando que o nosso programa de hoje é a previsão de vitórias de cada time da AFC. Então a gente não vai falar da previsão de vitórias do Chicago Bears Parabéns hoje. pelo time que tu trouxe, Zuma, então. Cara, é o momento. Ô, seu Montanha, aí não dá, seu Montanha. Cara, é notícia, eu não vou deixar isso pra semana que vem, né? Pô, tem que falar do Tens cara uma hoje. notícia da AFC. O passe do Mahomes. O passe... Ah, cara, ok. Quer falar um pouquinho do passe do Mahomes? Esse eu acho que é exagero. Ah, meu Deus. Cara, Eu sou obrigado a concordar. Ele fez isso simplesmente pra ganhar view. É legal? É legal. Óbvio que é legal. Óbvio. Mas, brother, o passinho por trás das costas, velho, você vê em qualquer esporte, qualquer momento. Aham. Durante a temporada... Vou mudar o ângulo. O ângulo de visão de vocês estão corretos. Muda o ângulo de visão. Escolhe qualquer outro quarterback da NFL, Montanha. Me fala um, qualquer. Qualquer um. Escolhe um. Dak Prescott. Ok, se o Dak Prescott mete um passezinho por trás num jogo do Dallas Cowboys, com aquela M de time que é o Dallas Cowboys, se o Dak, acertando, eu não tô falando de errar, se o Dak Prescott faz um passe pelas costas, ia ser criticado que nem um cachorro. Ele ia ser criticado, exatamente. Só o Mahomes poderia fazer esse passe sem ser criticado. Claro, mas aí, por isso que eu digo que é um exagero, porque estão pintando esse passe como se fosse a coisa mais linda do mundo, e eu acho que o Mahomes já fez coisas muito mais difíceis que isso. Claro que sim, mas Isso é um que, show-off. mas é que ele continua mostrando esse tipo de coisa e ele dá a entrevista explicando isso que ele fez. Não foi tipo assim, eu vou meter um passe de costas nesse lance, independente de como Aí que eu for. discordo de ti. Ele foi pra meter o passe de costas e tava marcado com o Travis Kelce, só que aí ele, pra não dizer isso, eu fui fazer o show-offzinho e fazer um passe de costas, ele foi lá e deu uma entrevista dizendo, não, o Travis Kelce correu errado. Eu acho que é muito teoria da conspiração, cara. Eu realmente acho que o Kelce pegou a rota errada, velho. Só que daí tá um brilhantismo do cara, porque realmente eu falei que faz esse passe de costas aqui por trás das costas o tempo inteiro em muitos esportes. Porém, ele... Da forma como ele estava ali, rapidamente ele viu que apesar da rota errada que o Kelce seguiu, ele estava num espaço que a bola por trás das costas estaria livre. E ela poderia ir de qualquer jeito porque ele estava livre e ia pegar. Isso soma com outro ponto que a gente já conversou em vários programas aqui, que o Travis Kelce e o Mahomes têm uma sintonia incrível, inigualável, talvez nunca mais na história da NFL vai ter uma sintonia entre tight end, wide receiver e tight end e quarterback dessa forma, nem Gronkowski e Tom Brady, meu Deus. Porque agora a sintonia que eles longe, têm... Então, mas o que o Kelce faz, que já foi falado por ambos, é uma coisa muito ímpar. Ele sai das rotas dele porque ele sabe, essa talvez seja a maior qualidade do Travis Kelce, é achar os espaços em aberto no campo.
Porque quando a leitura do Mahomes, ele conhece o Mahomes, quando a leitura não foi para onde devia ir, o Travis Kelce acha espaço. Então o Mahomes, para aproveitar o show-off, talvez ele viu, opa, vai dar repercussão demais. Daí ele falou, o Travis Kelce fez a rota errada, mas o Travis Kelce já tá ligado, ele sempre faz a rota, entre aspas, pessoal, errada. Ele vê que lá não vai dar certo, ele tá bem marcado, ele não vai ganhar do defensor, ele atravessa a rota para ajudar o Mahomes. Ele viu o Kelce vindo aqui, meu amigo, ó, pega essa de costas. O meu ponto é que numa liga competitiva como a NFL, com o nível de qualidade dos jogadores... ele não pode chegar e falar assim, não, eu tô treinando pra passar pelas costas agora. Cara, os caras vão... Nunca. Não, ele não pode falar isso. Então, assim, cara, ó, vamos combinar aqui, eu vou fazer o passezinho ali, vão explodir, os dois estão na mídia pra cacete, e parabéns, velho, eu não tô criticando, quero ver mais. Isso. Eu quero ver mais, entendeu? É que não é todo mundo que pode fazer. Por Exato. exemplo, o que o Ronaldinho Gaúcho, isso se fala do futebol, do soccer. O que o Ronaldinho Gaúcho fazia, entre aspas, humilhando no bom sentido, não humilhar de rebaixar o cara, mas humilhar durante o jogo, desde que tu faça sempre, continue fazendo. O que tu não pode é só fazer quando o jogo tá 3-0. Não, Aí e- a galera fica puta dos cornos. E fazer pra frente. E isso, o negócio Perfeito. pró-jogo e tal, que é o que o Mahomes está fazendo. Aquilo que ele fez, não sei se vai botar no ar ou não, eu não sei se tinhas um tempo pra isso, mas eu vou me adiantar aqui, que tinhas mandado pro Montanha um Zuma do Marino, passando de Não, costas e eu tal, vou- coisa mais linda. É que eu sabia que tu ia tocar no ponto do Mahomes com o passe pelas costas, e aí eu ia dizer que, beleza, o que o Mahomes está fazendo agora não é uma grande novidade. É que ele fez no jogo, mas de uma maneira curta. O Marino já fez isso há muito tempo, bem mais longe. Não, né? tudo bem, mas não só o Marino, é esse o meu ponto. Depois bota no ar, Montanha, o que a gente tá falando. Mas se tu procurar, os 32 quarterbacks titulares da NFL devem fazer aquilo que o Marino fez. Não desmerecendo o Marino, pelo amor de Deus, os maiores quarterbacks da história. Mas em treino, brincando, é tipo, vou voltar pro soccer. Durante o jogo, tu meteu uma trivela bonitinho no peito do cara é uma coisa. Quando estás treinando, tu e um primo num quintal, tu vai fazer 1000 vezes aquilo, eventualmente vai fazer perfeito, sem ninguém te marcando, sem pressão, coraçãozinho tranquilo, descansado. E antes que a galera caia de pau aí nos comentários me criticando, eu não estou desmerecendo o que o Mahomes fez. O que eu tô querendo dizer é que ele já fez coisas muito mais difíceis. Meu Deus, mas foi só a gente atingir 1000 seguidores, que agora o Zuma tá com medo dos hates, cara. Não, é que de fato parece que eu tô dizendo, qualquer um faz o passinho pelas costas. Não. É que ele já fez coisas muito mais difíceis, inclusive aquele passe que ele faz voando lateral, cara, que aquilo sim pra mim é um absurdo. Pô, e entendeu? esse passe que eu te dei agora, que você não soube segurar a bola, Qual passe? do YouTube? É verdade, é só a gente ter atingido os 1000 seguidores, Zuma. É que eu tô E tu tá pensando. com medo dos haters, tá se defendendo, Montanha, ao invés de aproveitar essa de segunda, essa manchetezinha que tu deu pra ele. Tá bom, entendi. Bola no ar, Zuma, vai, contigo de novo. Eu entendi que eu ia falar isso depois, mas enfim. Eu queria trazer uma novidade para todo mundo que está acompanhando a gente. Em breve, possivelmente aí na semana que vem ou na outra, nós vamos divulgar como vai funcionar o canal de membros do Zona Neutra aqui Clube no de YouTube. membros! Exatamente. Teremos conteúdo exclusivo, isso é certo, mas a gente não sabe ainda exatamente qual tipo de conteúdo, em que formato, quais serão os benefícios, isso tudo a gente vai estar trazendo para vocês em breve. Mas se você gosta muito do Zona Neutra, você vai ter a oportunidade de nos apoiar pelo YouTube, fazer com que a gente consiga aumentar aí o alcance desse canal, porque toda essa verba do Clube de Membros vai ser retornado para a gente aumentar o alcance do canal, e também você vai receber coisinhas especiais do Zona Neutra se você nos apoiar. E sem falar também que, aproveitando todo esse hype de crescimento que estamos agora aqui com o Zona Neutra, o Zuma já tá na tela aqui para quem quiser seguir. O Zuma tá com seu OnlyFans agora. Ali, tá? Quem quiser acompanhar toda essa desenvoltura e essa malemolência de ser apresentador. Cara, muito provavelmente vai ter mais gente no meu OnlyFans do que no canal de membros do Zona Neutra, tá? Volto pro que a gente tava falando do Mahomes. Era só um jogo de precision. Isso tira um pouco de ponto. Mas se ele faz isso num jogo normal de temporada, aí sim é só o Mahomes que pode fazer. Porque running... Tu lembra quando o Travis... Não, mas eu discordo. Num jogo de temporada, se algum quarterback consegue tirar um coelho dessa cartola, ele vai ser... Ovacionado, Se claro. der certo. Claro, isso, esse é o ponto, mas ele não pode tentar. Que é quando Os técnicos querem matar ele, Montanha. Normalmente dá certo, mas se der errado, tu acabou, às vezes, com um jogo, com uma temporada, porque tu fez isso. Não é muito diferente de um quarterback fazer um lançamento meio que de trivela por trás das costas. Se alguém pega, o quarterback vai ser massacrado, a não ser que seja o Mahomes. Perfeito. Então vamos seguir, vamos começar então a previsão de vitórias. Vamos Começar pela AFC East. E aí a gente já vai ter aqui uma boa polêmica, porque você coloca o New York Jets como vencedor da divisão, com 14 vitórias e 3 derrotas. E aí, cara, fala um pouquinho por que dessa campanha do New York Jets.
Vamos por partes. Eu piorei muito o Jets para ele ficar só 14-3. O primeiro jogo do Jets é contra o San Francisco 49ers. Cara, essa primeira semana de NFL a gente já tá sedento por jogos. E a primeira semana tem 5 dos 10 melhores jogos do ano. É um absurdo. Essa primeira semana vai ser maravilhosa. Dito isso, Jets e 49ers vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipes, onde literalmente qualquer equipe pode ganhar. Antes de startar e falar do Jets, realmente de quantas... Minha previsão, que ano passado consegui acertar bastante, de vitórias e derrotas, eu preciso fazer um disclaimer. Vou fazer no outro programa também. O que eu fiz, gente? Eu peguei, balizado nas informações que eu tenho, balizado no meu feeling, balizado, enfim, em vários fatores. Eu peguei um programa que se chama NFL Predictor, que existe na internet, onde ele pega todos os jogos, quem joga dentro, quem joga fora, tempo de descanso dos times, bye week, etc. Pega tudo. E eu fui jogo a jogo dizendo quem que eu achava que ganhava. Não foi só clicando, fui realmente me balizando para tentar ser o mais assertivo possível. E não permiti, esse é o detalhe importante, muito importante, eu não permiti ir lá no final, olhar como ficou e voltar para arrumar alguns jogos para ficar um negócio mais dentro da realidade. O que eu quero dizer com isso? Num jogo entre Saints e Panthers, por exemplo, cara, o Saints está com um time difícil, tá complicado, um time que deve fazer uma campanha negativa, a OL dele está complicado, o time está complicado. E o Panthers com um time um pouco melhor do que o ano passado, então são dois times equivalentes. Vamos dizer que são 50% de chance para cada lado. Quem joga em casa um pouco mais, um pouco menos. Gente, é muito... Cara, não é isso, tô dando um exemplo. É caro coroa quem ganha. Então, dando 2-0 Panthers, ou dando 2-0 Saints, ou dando 1, muda muita coisa em todo o schedule. Isso sem falar de lesões. Então, cara, eu fui balizado em não ter lesões, porque vai ter, mas eu não tenho como ter essa futurologia toda. Então, tentando acertar jogo a jogo e chegar lá no final e ver o que ia acontecer. Agora vamos começar. Cara, todo mundo que já participou de bolão, participou de algum tipo, inclusive, né, vem aí o Drop Six da NFL, que é basicamente isso, escolher os vencedores dentro de uma engrenagem específica. Você sabe que é muito difícil você acertar uma grande quantidade de jogos. Então, não há pretensão nossa aqui de cravar isso. O mais legal dessa atividade aqui é esse exercício de pensar, cara, esse time, de fato, vai fazer uma boa temporada ou não vai? Qual será que é mais ou menos a previsão de vitórias? Aqui a gente pode ter uma margem, né? Perfeito. Eu acho que, por exemplo, assim, ó, o mais legal disso aqui, por exemplo, quando tu mandou pra mim as vitórias de todo mundo, eu montei os slides e eu botei a minha previsão de vitórias. Tá. E eu tinha botado o Jets como vencedor da divisão com 12 vitórias. Tu mandou o Jets como vencedor da divisão com 14. Então a nossa visão é um pouquinho diferente. Inclusive, eu botei na mesma ordem. Jets, Dolphins, Bills e Patriots. Só mudou, de fato, um pouquinho as vitórias. Perfeito. Então, esse é o trabalho, né? O ângulo. O trabalho da gente avaliar o que a gente acha que vai acontecer. Dito nisso, na AFC East, vai ser muito difícil eu conseguir recuperar. Igualar ano passado, porque ano passado eu cravei número de vitórias e derrotas, sem 0 de margem de erro. De Dolphins, Bills, Patriots, e só não acertei o Jets porque o Rodgers machucou. Então, vamos lá. Vamos começar. Né? New York Jets. Primeiro jogo é contra o 49ers. Eu dei essa vitória pro 49ers. O Jets eu acho que vem forte, blá, 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 tanto que eu coloquei vencendo a divisão, mas o 49ers vem pronto, é o time do ano passado. E o jogo é na Califórnia, né? Isso. Dito isso, para quem gosta de apostar, esse é o momento. Jets perdeu pro 49ers, aposta no Jets para vencer a divisão, campeão do Super Bowl, campeão da NFC, pro que quiser. Porque depois dessa derrota pro 49ers, o Jets ganha todos os jogos. Ele não perde mais nada. Tá, mas tu botou 14-3, não 16-1. Sim. O Jets chega na semana 17, fim da semana 16, com o bye, com o seed 1 garantido. Essa é a minha visão de tudo que eu fiz. E daí, quando ele vê que ele tá com o seed 1 garantido na semana 16, chegando na 17, ele descansa os titulares já na 17 e na 18. Por isso, as duas derrotas ainda no final. 14-3, New York Jets. New York Jets é um time... Teu grande amigo Eder Apple vai... Meu Deus, Neymar sempre iludido, porque ele detesta o Aaron Rodgers, ele acha que ele é superestimado. Já com vários números, digo que não. A gente já falou deles nos programas. O Jets tem talvez a melhor dupla de cornerback, ou melhor cornerback da liga. O Jets tem os melhores linebackers, ao menos a dupla de miolo, sendo que um deles, o Quincy Williams, é excepcional. O Jets tem o melhor ou um dos melhores defensive tackles, com o irmão dele, o Keenan Williams. O Jets tem uma boa linha de pass rush. O Jets tem
A defesa é... Sem comentários. A defesa do Jets é excepcional. E o ataque do Jets só faltava um quarterback. E o quarterback se chama Aaron Rodgers. O Breece Hall, ano passado, ninguém sabia se ele ia tão bem. Ele terminou a temporada indo muito bem, sendo que o time sabia que ele ia atacar só unidimensionalmente. Garrett Wilson conseguiu as 1.000 jardas ano passado do jeito que foi preciso, do jeito que deu. Trouxeram o Mike Williams. Eu tava com muito medo do Mike Williams como segundo wide receiver. Tá inteiro. Eu pensei que ele nem ia começar a temporada. Eu sou muito pragmático com esse negócio de cara machucado e vem de lesão da off-temporada e vem de lesão e tá na lista de jogadores contundidos. Não, parece que o Mike Williams já tá treinando. Então, assim, o Jets está pronto. É ver se o Aaron Rodgers consegue encaixar com o time. É muita futurologia. Eu não tenho como botar o Jets com uma campanha 10-7. Porque ou alguma coisa muito errada acontece no time e ele vai mal, ou eu acho que ele leva a divisão. Não só a divisão, como eu já falei, Seed 1, AFC inteira dele. Vamos lá, então, segundo lugar na NFC East. Esse realmente me surpreendeu, porque não que eu achasse que o Dolphins vai fazer 12 vitórias, 13 vitórias, mas eu acho que o Dolphins ia beliscar 10, 11 vitórias. E você jogou ele com uma campanha negativa, 8-9. E a minha segunda surpresa foi porque com 8-9, obviamente, o Dolphins não vai aos playoffs. E aí, o Bills você botou com 6-11, que também não vai aos playoffs. Então, só um time da AFC East iria aos playoffs. Já falando deles... Sem analisar os jogos, sem eu ver quem eu acho que vai ganhar devidas condições, como eu falei que eu fiz, na quarta rodada o Dolphins pega tal time, na casa do tal time, etc. Por exemplo, Dolphins e Falcons. Em Atlanta, eu acho da Falcons. Perfeito. Por exemplo. Então, assim, são números que antes, aleatoriamente, tu não tenta acertar o número. Então, por exemplo, em números onde o Dolphins seria quase 50% ou 40%, em 3 jogos o Dolphins ganha 1. Mas eu não fiz uma amostragem olhando todo o calendário do Dolphins e falando, não, aqui ele faz 10 vitórias. Não, eu fui jogo a jogo. E jogo a jogo, infelizmente, para mim, o Dolphins vai perder mais jogos que deveria. Isso aqui vai dar um pandemônio em Miami se acontecer. Porque o Dolphins está pronto para tentar ser campeão. Tyreek Hill de novo, ele tá pago, pagaram o Aero, bom, todas as histórias que a gente já ouviu falar em Miami, pagaram o Tua, agora, cara, nós estamos prontos para ser campeão. Não ir aos playoffs? Porra, a gente tá falando que minimamente o Dolphins precisa ganhar uma na pós-temporada? Acabou, cara. Na década, no século, eles não ganharam uma na pós-temporada? Tá na hora. Daí não vai pros playoffs. Isso aqui vai dar demissão, vai dar o bicho se acontecer. É muito improvável, mas com os números que eu acho infelizmente que o Dolphins faz 8-9. Na verdade, eu acho que a nossa análise aqui é que existe uma boa probabilidade de acontecer, porque, vamos lá, ano passado tu acertou boa parte dos jogos. Bills 6-11. Essa também é estranha, porque, Josh Allen tá lá, né? No programa que a gente fez com o Fabiano Cambota, há 1, 2, 3 semanas atrás, ele inclusive colocou o Bills, como muitos analistas colocam, como um top 5 contender. É um time contender. Vai chegar pra brigar pra ser campeão. É o Bills, Neymar, Josh Allen e tal. Inclusive no grupo do Zona Neutra, um participante do grupo, não me esqueço o nome agora, mas um participante do grupo trouxe lá um top 10 possíveis contenders para a temporada. E o Bills tá lá. Estava em 7º lugar. Isso, o Bills sempre tá por lá. Eu acho que isso, não sei melhor do que ninguém, gente, é de torcedor para torcedor, mas eu acho que isso é levantar o capô do carro e olhar o motor. Tu olha o motor e tu fala, cara, Neymar tá maluco. 6-11. Tem Josh Allen, tem a defesa forte, tem Kincaid, trouxe o Coleman, um wide receiver bom. O running back deles, poxa, o número de jardas após contato do James Cook, excelente. Neymar tá maluco, é impossível 6-11. Mas eu falo, cara, então olha o resto, olha o amortecedor, olha se tem gasolina, olha todo o resto. Então vamos lá. Primeiro, a defesa ficou em frangalhos depois dessa pós-temporada. Tem que ver se a galera toda que veio encaixa, porque mais da metade dos titulares foram embora. Linebacker Matt Milano lesionou e não joga essa season, se jogar, joga no final dela, com o time já arrombado. Matt Milano não joga nunca. O cara é excepcional, mas não joga. O que adianta? Ser excepcional no sofá de casa em reabilitação não serve. Então a secundária do Bills tá ferrada. E era a força do time, essa defesa deles. Vamos pro ataque. Josh Allen é o Superman. Beleza, não vou tirar dele. Mas o James Cook, apesar de ser um running back excepcional, recebendo a bola, ele não é tão bom quebrando o tackle. Eles não têm aquele running back pancada. O Dallas não conseguiu fazer isso. O Dallas Cowboys não conseguiu fazer isso com o Pollard ano passado. Até mesmo porque o running back do Buffalo Bills é o Josh Allen, né? Exato. E vai ter que ser cada vez mais. Daí, poxa, se o James Cook não conseguir evoluir nesse sentido, menos armas ofensivas ainda pro Buffalo Bills. E o Coleman, que é o wide receiver deles, já foi falado pelos técnicos que falta um mundo para ele se tornar um wide receiver de NFL. Mas tu falou que ele era bom.
Ele é bom. E ele vai terminar a temporada como wide receiver alfa em Buffalo. Pode escrever o que eu tô dizendo. A não ser que machuque e tal. Existem muitos cenários, né? Josh Allen seja trocado porque o time começa muito mal. Enfim, cenários muito hipotéticos. Porém, pro começo da temporada, para conseguir fazer as rotas, os cortes, jogar no slot, bola curta, de segurança, se ele não é tão bom assim, pode ser complicado. Enfim, desses 4 pontos que eu botei, se 2 der certo, Buffalo 6-11. Se todos eles der errado, nem 6 vitórias faz. Esse Buffalo não é, gente, não é só camisa. Se fosse só camisa, Green Bay Packers de Chicago ganhava todos os jogos. Então eu acho, infelizmente, que a previsão mais errada do pessoal é esse Buffalo indo tão bem. Eu acho que é muito difícil o Buffalo ir tão bem. Cara, eu concordo contigo e aqui sem tirar o clubismo, porque eu acho que o Dolphins não ganha, não varre o Bills, por exemplo, não faz 2-0 no Bills. Não sei se o Jets faz 2-0 no Bills também, porque, cara, é confronto de divisão, mas eu não vejo... Não faz porque a 17ª rodada, o 18º é contra o Bills e o Jets já joga de reserva. Mas ano passado o Bills teve problemas no começo da season, chegou a fazer uma campanha que estava quase que matematicamente fora dos Curti e playoffs. Paulo Antunes fizeram uma discussão ao vivo falando, o Curti falando, quando é que tu vai desistir do Bills? E o Paulo Antunes falou, não. E eu em casa pulando assim, tu tá maluco, Curti? Em casa eu pulava. O Bills vai pra playoffs, é o time mais difícil de ser enfrentado. Isso, mas daquele time do Bills que ano passado já correu perigo, como você falou, cara, Piorou. só a defesa 4 titulares foram embora. Piorou. Aí mais um fora. O ataque também, o Gabe Davis era um titular mais agressivo. O Stephon Diggs saiu, cara, pode falar o que quiser, mas era Stephon Diggs, tá ligado? Exatamente. Então, assim, o time piorou muito. Exatamente. Né? E aí, cara, a gente tem... Cara, ano passado tu botou 4-13. E eu cravei. Cravou. Esse ano tu disse que piorou? 1-16? 1-16 e a vitória no 18ª rodada com o outro lado descansando titular. Que isso, cara. Tu acha que o Drake May não é capaz de fazer o mínimo que o Mac Jones fez lá? Os caras vão chegar, então, na última rodada com rosca. Exato. Então, mas assim, ó, vamos lá de novo, pessoal. Pra galera que tá ficando nervosa, se isso aqui der um corte, a galera agora vai dar hate pra caramba. Se tu olhar a temporada, vamos olhar só o peito. Vou falar diferente. Neymar, tens que apostar. Tu vai apostar em quantas vitórias o New England faz. Eu não aposto em 0-1. Eu aposto em 2 ou 3. Por quê? Porque tu vai pegar os jogos que ele faz, um jogo contra o Titans, um jogo de divisão aí, isso, cara. um jogo de divisão onde talvez alguém esteja ou descansando titular ou alguém tá machucado bem naquele período, jogando em casa. Numa situação dessa, o New England vai ter 20, 30, 40, 50% de chance de ganhar. E numa situação dessa, em 4 jogos assim, 2 ele ganha. Ou 1 ou 3 ele ganha. Ou os 4 ele ganha. Só que, de novo, a forma que eu fiz foi vendo jogo a jogo que eu achava que ganhava. E o New England não ganha de ninguém. Tem que encaixar muita coisa pro New England ficar competitivo e perder menos feio. Cara, só pra ter noção, quem tá acompanhando a gente não entende muito, cara, o wide receiver número 1 do New England provavelmente é o rookie Polk. Exato. Cara, nem primeiro round ele foi. Até, tem discussão, eu acho que a discussão é tola, mas tem discussão que o Drake May não vai ser nem o quarterback a entrar, se no começo da season ou depois. Tem um quarterback, agora me fugiu o nome. O Bailey Zapp lá, o Bailey... Isso, mas eles draftaram um QB no final do draft e ele tá jogando pra caramba, falaram, talvez é esse o cara, é o novo Brock Purdy. Ah, meu Deus. Não vai ser. Vai ser o Drake May. Agora tem que ver com quem que ele encaixa. Cara, e de fato, né, fizeram uma troca agora recente também, o Matt Judon, que é jogador de defesa do Falcons. Talvez era o melhor, se não um dos melhores jogadores de defesa do New England. Então, literalmente, o time do Patriots vai para uma temporada de rebuild. Vai ser uma temporada difícil para o torcedor do Patriots, não tem como não ser. Eu acho que o time está de fato pior do que estava no passado. Agora, 1-16 de fato é difícil, né? Eu vou aproveitar nisso, é claro que lá em lá em New England, lá em Boston, não creio que... Vamos sem teoria da conspiração. O pessoal não fez isso aqui de caso pensado e tal. Eles estão achando que vão bem. Talvez vão beliscar nos playoffs, vamos começar a rebuild e tal. Mas Montanha, pensando racionalmente, não estando lá. Caso eu esteja certo, eu posso estar completamente errado, né, pessoal? Óbvio. Mas caso eu esteja certo, voltando para o assunto do draft, se tu vai ter o primeiro pick, provavelmente, não era mais negócio ter trocado o teu pick do Drake May por 4 first rounds, mais um monte de coisa, ter pego um baita wide receiver, um baita defensor, um etc. E ano que vem pegar um quarterback? Agora não. Agora, se tu vai fazer 1-16 com o Drake May, ano que vem tu vai ter um baita de um pique, daí sim, talvez tu vai trocar, mas daí tipo o Drake May, que é o teu quarterback, é o cara que mais ganha dinheiro no teu time, já vai pro segundo Andy Rookie dele. E ano que vem é difícil chegar encaixando. Daí vai pro terceiro Andy Rookie dele. Daí quando tu encaixa o time, vai dar 65, 70 milha pro Drake May. Se o Drake May acertar. Fechou. A gente esqueceu ainda que lá no Patriots a gente tem o Jacob Brissett, né? Isso, o Brissett deve ser o titular. Deve ser o titular, que é uns bons
reservas da NFL. Vamos passar então de divisão, por favor. AFC North. E aí a gente começa com o campeão da divisão, Baltimore Ravens, 12-5. Aqui a gente não tem surpresa, Neymar, porque eu também coloquei 12-5 antes de receber os teus números. Eu também tinha colocado 12-5 ao Ravens. O Ravens fazendo 12-5, só para critério de o que ele fez ali no último jogo, eu coloquei que ele ganharia, ele faria 13-4. Mas o último jogo do Ravens, se toda a minha futurologia tiver certo, o que é impossível, ele já era o seed 4, ele já ganhava a divisão, e o seed 2 e 3, ou seja, os outros dois times da AFC, que é a AFC South e a AFC West, ficavam em segundo e terceiro, os vencedores daquelas divisões. Então ele era ou quarto, independente do jogo. Então no quarto jogo também não servia nada, é óbvio que ele descansa os titulares, descansa Lamar. Então por isso 12-5. O Ravens é um time muito parecido com o do ano passado, trocou um tackle de posição. A gente já conversou sobre os times em si, então vamos tentar diminuir um pouco o tamanho desse programa no que seria a campanha de sucesso. Então, todos os wide receivers, toda a linha ofensiva está a mesma, com a grande exceção de Henry atrás. Com o Derrick Henry atrás, o time é outro, a ameaça Lamar Jackson é muito maior. O que o Ravens tem que conseguir fazer com esse time de ataque, além do óbvio, passar bem, usar bastante o Andrews, usar todas as ferramentas que tem à disposição, é o Derrick Henry se manter saudável e se manter uma arma letal. Ele não precisa vir para 2.000 jardas. Ele pode fazer 1.200 jardas, tá bom? Mas em todo jogo tem uma disparada. Aquela corrida de 20, 30, 50 jardas pro time. Tá. Nós temos que segurar na box o Henry, porque daí o Lamar vai ser letal pelas laterais. E convenhamos, né, cara, que o Derrick Henry ficou saudável anos e anos e anos no Titans, onde só ele corria contra todo mundo do time adversário tentando bloquear ele. Cara, agora vai ser muito mais tranquilo, entre aspas, pro Derrick Henry correr. Claro que ele tá fazendo 30 anos, enfim, ele tá passando ali o cabo da boa esperança dos running backs, mas, cara... Já passou para running back, né? Ainda é o Derrick Henry. Ainda sobre isso, é que é difícil o Ravens estar atrás no placar. A última sequência de jogos dele do ano passado, ele colocou 30 pontos de vantagem em todo mundo. Então não sei como vai começar esse ano. Inclusive o primeiro jogo da season é Ravens e Chiefs. Que jogo maravilhoso. Enfim, se o Ravens ficar atrás do placar ao ponto que o jogo corrido não seja mais opção, vamos dizer que o Ravens está 2 postes atrás. Não, o Henry que vai estar em campo no quarto período, porque o jogo é muito mais passado. O Mitchell, que é o running back reserva do Ravens, que machucou ano passado, ele é excepcional para jogo passado. Então tem todas as armas na mão. Agora, o segundo colocado, e aqui é uma dificuldade, de fato, porque eu inverti as posições, tá? Na minha ideia, eu tinha invertido as posições, mas você trouxe o Pittsburgh Steelers como segundo colocado com 11-6. Por que não o Cincinnati Bengals? É aquilo que eu falei, eu não voltei atrás depois de terminar e olhei, ih, rapaz, olha quem classificou. Ih, rapaz, o Bengals ficou de fora. Deixa eu ir lá mudar um jogo. Não fiz isso. Então, eu fui de acordo como eu tinha feito durante a season. O time do Steelers é muito coeso, a gente já conversou sobre isso. Isso sem saber se vai ser Fields ou Russell Wilson como quarterback. Mas o time está pronto. Essa defesa do Steelers vai ser monstruosa. O ataque do Steelers, a gente já comentou sobre isso. O Ayuk não deve vir, não creio que venha. Eu acho que vai ficar no 49ers. Talvez esse programa envelheça rápido se ele vier para o Steelers. Mas eu acho que não faz sentido nem para o Ayuk. Eu não sei o que ele está pensando da vida em ir para um lugar onde existe um outro wide receiver alpha. Sendo que no 49ers ele tem todas as chances do mundo de ser campeão. Não que no Steelers não tenha. E o time do Steelers está pronto, ele só precisa acertar o quarterback. É muita futurologia. Então é muito mais fácil fazer a futurologia com o Jets. Falar do Éder de novo aqui, né? Eu dei ter que falar dele, mas enfim. Ele me fala que a futurologia do Jets, eu tô errado, sendo que é Aaron Rodgers de quarterback. Mas a do Steelers ele tá certo. Que vai trazer Russell Wilson ou Justin Fields. Como é que tu sabe se isso vai dar certo? Pode dar muito errado. Mas eu também acho que dá certo. Guarda a devida proporção de time que é o Jets pro Steelers hoje, infelizmente. Mas eu acho que o Steelers vai muito bem. E principalmente o Steelers já sempre com um time ruim, belisca uma vitória contra todos os outros times da divisão. Agora com o time bom, isso fica ainda mais fácil. E aí, terceiro lugar, Cincinnati Bengals 10-7. O Joe Burrow, já falou que vem para mostrar essa temporada. Ele quer ser o MVP, a gente já falou disso na campanha de sucesso. E acho que ele tem armas para isso. É muito difícil tu ver esse time, se o Joe Burrow for excepcional, não ir aos playoffs. Porém, os jogos que ele pega são muito difíceis. Se ele já pega só Steelers e Ravens, já fica muito difícil. Tu consegues botar o calendário enquanto eu vou falando, Montanha? Bota aí o schedule do Cincinnati Bengals. Vai ser muito difícil o que esse time enfrenta. E a defesa deles é sólida. Não é uma das top defesas da liga, mas é uma defesa sólida. E o ataque deles agora com o Higgins voltou e o Higgins está empolgado para jogar. Então tem 2 baitas armas, mas perdeu o Mixon. Há quem defenda o Brown lá, o running back 2 deles. Chase Brown. Chase Brown, dois, isso. E o primeiro é o Zach Moss?
É o Zach Moss. Zach Moss. Isso. Então, assim, era mais fácil manter o Mixon, né? Tipo, era um cara que estava encaixado no time, era top 10, top 12, top 15, todo ano pelo menos. O time estava encaixado. Mas o Joe Burrow tem que ficar inteiro. Se o Joe Burrow ficar inteiro, a chance do Bengals ir muito melhor é lógico que é grande. É que o problema de ficar com o Mixon é que você tinha que dar um contrato pra ele, né? Não tem como pagar todo mundo. Exatamente. Já não conseguiram pagar, deram só a tag no T. Higgins. Senão também teriam pago. E, infelizmente, vai perder jogos dentro da divisão. Pensa só, eu coloquei só 7 derrotas pra eles. Se ele for varrido pelos 2 outros times, não é bem possível de acontecer, mas num jogo direto, não é bem provável, mas é bem possível. Poxa, então tira os jogos contra Steelers e Ravens, já é um 10-3 que eles estão fazendo. Mas aqui tu não levou em consideração o Joe Burrow, por exemplo, no auge, no prime dele, né? Tu Então, levou um Joe Burrow ok. É assim, a gente viu recentemente. O que eu considerei? Eu não considerei que ele vai lesionar, porque eu descartei lesão, porque se tiver lesão, esquece, não tem como acertar. E eu não considerei que aquele problema da mão dele vai arrebentar com ele. Então, assim, eu tirei o extremo da qualidade de jogo dele de um lado e de outro. Não é o Joe Burrow no prime que ele vai ganhar independente do que tiver, e não é o Joe Burrow com a mão arrebentada. É o Joe Burrow jogando bem. Não é aquele Joe Burrow que levou o Bengals até a final da conferência. Isso. É um Joe Burrow top 5, top 10. Não o Joe Burrow top 2, só atrás do Mahomes. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que é uma briga muito difícil, tá, Neymar? De fato, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, como você falou, de um lado a gente tem um quarterback que pode fazer toda a diferença pelo Bengals, a gente tem dúvidas em relação ao quarterback dos Steelers, e por outro lado a gente tem um time mais completo. O time dos Steelers eu acho que é um time mais completo. Isso. O mesmo head coach há muito tempo, um excelente head coach. É mais fácil tu ter a mesma defesa, porque ela é mais coesa do que um ataque. O ataque tem que treinar, enfim. Vamos lá, vamos tentar ao vivo. Montanha botou aqui na tela pra gente o regular season. Eu vou falar os jogos que o Cincinnati Bengals pode perder. Vamos ver se eu chego nos mesmos 7. New England ganha, contra Kansas deve perder, contra o Washington ganha, contra o Carolina Panthers ganha, contra o Baltimore deve perder, contra o Giants é difícil, a defesa do Giants é muito grande, mas deve ganhar, contra o Cleveland deve ganhar, contra o Philadelphia deve perder. Contra o Raiders, eu tô com fé nesse Raiders, eu acho que... Vou deixar à parte essa possível derrota deles pro Raiders. Contra o Baltimore lá, deve perder. Contra o Chargers, esse time do Chargers bem treinado também, vou deixar à parte. Depois, bye week. Contra o Pittsburgh, vou colocar que perde. Do Dallas, ganha. Do Tennessee, ganha. Do Cleveland de novo, ganha. Do Denver, ganha. E lá em Pittsburgh, perde de novo. Então, olha só, fui coeso. Eu coloquei 6 derrotas que eu acho que eles vão ter. E 2 bem possíveis de perder, que são contra o Las Vegas Raiders e contra o Los Angeles Chargers. Então, se de uma dessas 2 ele perde também, 10-7. Perfeito, perfeito. E agora vamos falar então do que mais me assustou, porque, como eu falei, Steelers e Bengals pra mim ali tá tudo ok. Agora, Browns 5-12, uma das melhores defesas da NFL, um ataque que tem a Mari Cooper, Nick Chubb aparentemente volta pra season. Cara, o que vai acontecer de errado com esse Browns que foi para os playoffs ano passado e esse ano faz só 5 vitórias? É um time água de salsicha? Tu esperava uma campanha água de salsicha? Eu esperava isso aí. Eu botei, eu acho que 9-8 pro Browns. Perfeito. Tira as 6 derrotas sendo varrido dentro da divisão. É muito improvável ser varrido. Ok, mas de novo, eu fui jogo a jogo e não por probabilidade. Por probabilidade, o time não é varrido. Ele ganhou 1 ou 2 dentro da divisão. Mas jogo a jogo, pra mim, ele vai perder os 6. Então o time tá 5-6 aqui. Sem contar a divisão. Vai estar na divisão do Ravens, dos Steelers e do Bengals, meu amigo. É uma divisão muito pesada. Essa divisão deve levar 2 de certeza, mas talvez 3 para os playoffs. Essa divisão é muito forte. Ano passado já levou 3, né? Isso. E assim, a defesa é uma das mais fortes da NFL. Eu prefiro a do Steelers hoje. Com certeza. E eu prefiro a do Ravens também. Então é uma das defesas mais fortes da NFL e ela é a 3ª dentro da própria divisão. Tá, mas vamos falar de ataque. O quarterback nunca mostrou nada nos últimos 3 anos e o running back principal, que é uma máquina, não sei nem se joga essa season. De fato, eu acho que o peso do Browns, a gente não tá jogando o Browns aqui em cima por causa do Deshaun Watson. Exato. Se o Watson tivesse... E o Chubb também, porque a máquina do jogo era corrida. Mas se o Deshaun Watson tivesse... Cara, se o que o Flaco fez ano passado jogando pelo Browns... Fosse o Watson, claro. Fosse o Watson, tu já trazia ele mais pra cima. Claro, lógico. Né? Ele já não perderia quase todos os jogos. É que a gente tá olhando o Watson, aquela tristeza que ele vem fazendo há 3 anos, né? Deus. Pensa em momentos clutcher, pega time contra time aqui. Vou excluir o Ravens porque acho que chegamos a uma conclusão que é o melhor time da divisão. Momento clutcher, valendo o jogo, Steelers contra Browns. A defesa dos Steelers vai comer o Watson, ou o coitado do corredor que tiver ali atrás.
Tá, mas o vice-versa é verdadeiro. Os quarterbacks dos Steelers também não são tão bons e a defesa do Browns é boa. Ok, mas o Steelers faz aquele jogo meio a meio e ganha com kick no final. Exatamente. O Steelers já ganhava ano passado com o quarterback, né? Com o Pickett. Ganhando no safety no final, empurrando os caras pra trás. Isso. Contra o Bengals. Joe Burrow. Ele fura qualquer defesa. E convenhamos que o Russell Wilson jogou muito mais do que o Deshaun Watson ano passado. Exato. Então a gente tem ainda esse ponto que também corrobora com o fato do Browns estar lá atrás. E tem mais um ponto, cara, eu acho... É difícil falar isso porque isso tudo leva em consideração análise de cenário, ambiente, coisas que, a gente daqui não consegue avaliar, né? Mas, assim, se começar a degringolar cedo o time do Browns, é muito provável que eles já vão trocando as peças, que eles já vão botando os caras para o banco, já sentem o Deshaun Watson, porque já começa a pensar aí em mandar ele embora, amargar um dead cap absurdo ano que vem e montar um novo time do Browns. Entendendo o Cleveland Browns fazendo cagada desde sempre, eu já te falei o que eu acho que talvez aconteça no mundo bem pequeno, que é eles começarem do mal e ir atrás do quarterback esse ano. Tira o Watson, amarga toda a cagada que fizeram com o Watson e vai atrás, por exemplo, do Dak Prescott. Perfeito. Passamos então agora... Só porque estamos nele ainda, tem 2 cenários onde pode buscar um QB top aí, tá? Gente, isso é chance de acontecer mínima, menos 10%. Menos de 5% talvez. Um é o Browns indo mal, pronto. Deshaun Watson sendo uma vergonha, que o Browns percebe, cara, estamos em janela de Super Bowl, estamos numa divisão difícil, nosso quarterback não dá. Vamos atrás de alguém. 2 opções que podem acontecer. Dallas Cowboys indo mal, o Dak tá sem contrato, o Dallas não vai ganhar nada com ele ano que vem ele indo embora na Free Agency, vai ganhar uma escolha de terceira rodada por compensação de pique, isso a gente fala em outro programa, que é o melhor possível, a terceira rodada, e o Dak Prescott vai dar uma terceira rodada. Mas enfim, não ganha nada com ele, nenhum time dá algo para ele pro Dak Prescott. Então se alguém oferecer agora, na metade do caminho, me dá alguma coisa aí, eu já te entrego o Dak. É lógico que o Dallas só vai fazer isso se a campanha do Dallas estiver muito mal. Mas num cenário onde isso aconteça, as estrelas podem se alinhar. E outro time, infelizmente para aquele time, porque o Dak indo embora, talvez o torcedor do Dallas fique feliz. Mas para outro time é o Buffalo Bills. Se o Buffalo Bills abrir muito mal nesse time que eu tô falando, Josh Allen, a máquina que ele é, mas sozinho lá, e aí ia ser uma blockbuster absurda. Porque se o Cleveland Browns já dá overpay para trazer atleta, pensa no Cleveland Browns trazendo o Josh Allen. O Buffalo Bills ia pegar 1 milhão de picks, ia acabar e implodir a franquia Buffalo Bills, porque eles iam ter que fazer um baita de um rebuild, mas ia ser um rebuild com muita pique. Era só acertar que eventualmente iam ficar maravilhosos. Me desculpem os torcedores do Bills, cara, mas ia ser legal de ver o Josh Allen nesse Browns, hein? Nossa senhora, ia ser uma divisão mais bruta ainda. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Se o Bills faz uma troca do Josh Allen, a torcida vai lá e derruba o estádio. Não existe. Não existe. Então, pega picks e mais o dinheiro para construir o estádio novo. Não existe. Não existe. Neymar, rapidamente, já que tu olhou pra TV, eu ia pedir pra tu não olhar pra TV, mas eu sei que quando começa a NFL, quinta, segunda e domingo, principalmente, tu não tira o olho da TV, inclusive de várias TVs, porque no domingo é uma tela e depois tu bota mais 6 telas em outros jogos, né? Tu vê a primeira rodada são 7 jogos ao mesmo tempo, tu vê todos. Como tu faz isso? Cara, só tem um jeito. Porque a gente é muito agraciado no Brasil, que nós temos, vou dar mérito a quem merece, a ESPN, que traz pra gente a maior quantidade de jogos de futebol americano do mundo. Mas ainda assim, tu vê os jogos que a ESPN te entrega, e se tu tiver várias TVs e vários canais, é 1, 2, 3. Sabe como é que tu vê 7 jogos ao mesmo tempo, Zuma? E replay deles a hora que tu quiser? E tu consegue ver todos na mesma tela? E tu consegue ver o Red Zone ao vivo em inglês, que é a melhor parte do domingo. É o Red Zone ao vivo. Vou ter que fazer uma propaganda extra de graça aqui. É uma pessoa pronta para aquilo, com vários pontos de uma equipe perfeita que faz os cortes dos jogos ao vivo dizendo o que vai acontecer. Por exemplo, estamos aqui no jogo do Jets e tal, etc. Olha o passe do Aaron Rodgers, que recepção maravilhosa de Garrett Wilson, e parece que temos 2 pontos lá no jogo do Steelers. Tudo em inglês, se quiseres, dessa forma. E parece que temos 2 pontos no jogo do lado do Steelers. Olha só, bum, corta pro jogo do Steelers. Preste atenção no TJ Watt. Lá vai o TJ Watt, faz o saque. Tá narrando antes da coisa acontecer para ti, porque os cortes são perfeitos no Red Zone. Isso se chama DAZN, meu amigo. E Game Pass. Exatamente. Para você que está chegando agora na NFL, não sabe exatamente onde acompanhar os jogos, a única maneira de você ver todos os jogos do seu time na Season é pelo Game Pass, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor qualidade de transmissão. Cara, sem dúvida nenhuma. Eu assino o Game Pass há 3 anos,
tá? E eu nunca vi cair, eu nunca vi ter problema de conexão. O negócio realmente, se você tá numa Wi-Fi, óbvio, né? Mas, cara, no 4G, perfeito. Então, assim, você pode ver no celular, você pode ver no computador, você pode ver na TV, na sua TV Smart. É a melhor maneira, é a melhor experiência de você curtir a NFL é através do Game Pass. E o Game Pass que aqui no Brasil está sendo veiculado pela DAZN, ou DAS, como você preferir, né? O aplicativo que é um aplicativo focado em esportes, você pode baixar a DAZN, pode ir direto no site do Game Pass e fazer a sua assinatura. Deixaremos o link na descrição. Quer dizer que estamos patrocinados pelo Game Pass e pelo DAZN, Zuma? Vamos! Graças a vocês! Estamos juntos! Se vocês não estivessem assistindo a gente, ninguém chegava em nós, Thiago Zuma aqui. E aqui em Santa Catarina a gente pode falar que é da Zon Banho, né? Dá um banho, querida! Mal faz capomba da balaia, se quer esquece, não quer diz. Tá tolo? E se você consegue ver 7 jogos ao mesmo tempo, 2, 3, gente, porque vocês não precisam entrar no loucura do Neymar. Eu, por exemplo, deixo a minha TV no Red Zone e eu deixo mais o meu iPadzinho ou o meu computador ali em 2 telas diferentes com os 2 melhores jogos que eu quero acompanhar. Mas é muito legal, por quê? Porque eu tenho jogadores de vários times diferentes jogando em cada jogo. Não, Red Zone, cara. Red Zone é... Então, para eu acompanhar o resultado do meu time de Fantasy, a melhor maneira é no Game Pass. E se eu tô jogando Fantasy, eu tô jogando Fantasy na... Superliga! Mas o Merchan tá combando, hein, man? Perfeitamente, Neymar, a Superliga de Fantasy, que é... Olha o que eu tenho aqui, Zuma, ó. Anelzinho de campeão, mocap, ó. Ainda não sou o campeão da Superliga, galera, mas é um desse aqui que o campeão da Liga Elite, dos 12 profissionais que vão disputar esse ano, vão ganhar. Por favor, continue. Exatamente. A Superliga, que é o maior campeonato de fantasy do Brasil, já temos quase 700 inscritos, talvez quando eu estiver falando, vocês estiverem vendo isso, já passaram de 700 inscritos. Desses 712 jogam a Liga Elite, que foram os melhores de 2023, e todo mundo que jogar 2024 vai ter a possibilidade, se você for muito bem, né, de ser ranqueado e talvez jogar a Liga Elite ano que vem. Nós vamos fazer a live dos primeiros picks de draft. Quem quiser entender um pouco mais ou ver a Liga Elite draftando os 4 primeiros rounds, nós vamos fazer agora, dia 24 de agosto, sábado agora, às 15... Sábado agora? Sábado agora, às 15 horas. Pegou de surpresa aí, né, mano? Meu Deus do céu. Às 15 horas a gente fará o draft da Liga Elite. Se estiver assistindo, já sabe que eu tenho compromisso sábado, né? Ao vivo e comentando. Então a gente vai aqui, Neymar, destilar, né, o nosso veneno ou os nossos elogios aos picks aí da galera da Liga Elite. Então, se você gosta de fantasy, venha. Se você não sabe o que é fantasy, venha também, porque a Superliga tem um monte de conteúdo lá no site e a gente tem os comissários no grupo que também te ajudam, a gente vai te ajudar a entender. Ano passado, mais de 30% dos jogadores foram novatos e muitos foram campeões da sua liga. Então, não conhecer fantasy não é um problema, seja bem-vindo à Superliga. Eu vou pedir agora o intervalo, Neymar. Um detalhe disso eu quero falar. Tá bom. Para vocês que são mais macacos velhos e querem ouvir minha opinião sobre fantasy, vocês sabem que eu não falo minha opinião sobre fantasy aqui, eu seguro por causa de uma liga que a gente tem junto. Vou trazer o troféu aqui para vocês verem o que é o troféu dessa liga. Ela dá do chão aqui, mais ou menos, o troféu, enfim. E quarta-feira, provavelmente, se vocês estão assistindo isso essa quarta, é o nosso draft, é o draft dessa liga. E a partir disso, posso começar a falar de fantasy livremente. Então essa live eu vou estar falando abertamente de fantasy. O que só eu enxergo. Então, por favor, já voltamos. FM Network. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, com a audiência mais bonita da NFL, com o nosso especialista comum Neymar May, com o nosso operador de tecnologias Montanha. Deus do céu, operador de tecnologias. Ô Montanha, tu é o operador de tecnologia, tu não é o operador comum. Você viu? E para quem não tá entendendo as piadas, é que o Zuma me chamou no episódio com o Fabiano Cambota de nosso comentarista comum aqui. Mas eu acredito que eu seja um operador de tecnologia comum. Dito isso, ele me conhece desde que a gente tem 12, 13, 14 anos e ele ainda não aprendeu a falar Mai ao invés de Mei. Mai. Desculpa. Voltando, cara, comum, se você for lá no dicionário procurar, comum quer dizer regular, quer dizer frequente. E você é o nosso especialista que está aqui frequentemente. É isso.
Basicamente é isso. Se eu disser que tu é medíocre, então, não é um xingamento. Tu estás na média. Se eu for mediano, exatamente. Ok. Tá bom, vai lá, ó, FC South. Por favor, vamos lá então para a AFC South e para mais discussões como essa, nosso grupo de WhatsApp. AFC South, 13-4, campeão Houston, Texas. Essa que eu vim vindo fazia muito tempo já, eu acertei aqui a ordem, inclusive, dos times. Cara, essa do Zuma pegando ali. Agora vamos aqui. E o nosso grupo de WhatsApp. Então vamos para essa marca de TV, a melhor que tem. E falando nisso, vocês estão gostando do áudio que estão escutando? É o microfone, o grande Shure, o melhor microfone que tem no mercado. Só não é melhor do que as canecas. Caramba, Zuma, estamos virados em merchan, mas vamos lá. Primeiro lugar, Houston, Texans, 13-4. É uma campanha esperada para o Houston, Texas. Talvez oscile um pouco para cima, um pouco para baixo. Se não tiver lesão, não tem como escapar disso. Houston, Texas está com um time muito pronto. É um dos... Vou colocar 3 times em franca ascensão do ano passado, que acho que é sólida, que é Houston Texans, Detroit Lions e Green Bay Packers. São os 3 times que chegaram nos playoffs com força e perderam por pouco. E não que chegaram daquele jeito e vamos trancos e barrancos, não. O time é muito forte em muitas peças. Se não perder o quarterback, pode perder qualquer outra peça que o time continua bem. É um time sobrando. E esse Houston Texans fez isso. Essa divisão da AFC South ano passado era para ser uma várzea que o Jaguars lavava. Não aconteceu. Trevor Lawrence machucou um pouco, os jogadores não foram tão bem, os wide receivers nunca jogaram todos juntos e saudáveis, enfim, não chegaram. Travis Etienne, o running back, não chegou no seu auge. Então muita coisa aconteceu e o Jaguars não chegou onde precisou. Esse ano, ele não vem nem como primeira força, quiçá como segunda. Ele é a segunda força da divisão. Mas para mim não fica em segundo. Em teoria, ele é a segunda força, exato. né? Porque cara, eu concordo contigo plenamente. Houston Texans ganha a divisão 13-4, você já fez toda a leitura. É o time que, cara, 3 anos atrás não era nada. Nada. Tava 2 anos atrás não era pagando nada. todos os erros da administração antiga e em 2 anos montou um time que aí agora a gente pode considerar como contender para o Super Bowl. Não tem o que discutir. Perfeito. Tem excelentes peças em todos os pontos. Agora, em segundo lugar, você colocou o Indianapolis Colts. 11 vitórias e 6 derrotas. O time do Colts, ele é muito subestimado em vários power rankings. Ele é muito subestimado. Eu acho que talvez o time do Colts seja o grande subestimado da liga. Porque quando você vai avaliar peça por peça, a OL do Colts é boa. É uma das melhores, não é boa? Isso. O wide receiver 1, o Pittman, é excelente. Você tem o Adonai Mitchell. O wide receiver está vindo com tudo. Exatamente. Você tem o Jonathan Taylor, cara, que foi o melhor running back há 2 anos atrás da liga. Aí quando você vai para a defesa também é uma boa defesa. Então, assim, cara, esse time do Colts, ano passado, quase foi aos playoffs. E por mais que você diga que o Gardner Minshew melhorou o time, eu digo que eles não foram aos playoffs porque o Anthony Richardson não jogou a temporada inteira. Acho que com o Anthony Richardson saudável, esse time clica, velho. E É aí, muito provável. E aí eu concordo contigo, 11-6 e playoffs para o time do Colts. É que aqui é pura futurologia e eu vou nela. O que eu acho que os rookies vão dar, o que eu acho que o novo esquema vai dar, o que eu acho, eu vou com isso. Era diferente de outros programas que a gente fez, que daí eu não ia apostar em calouro. E o Richardson aqui é basicamente um calouro. Claro que ele tem mais experiência, ele já jogou jogos na NFL, mas ele ficou 80% dos jogos fora no passado. E aquele time que estava vindo sendo montado para ele ficou na mão do Mint, a gente também já conversou várias vezes. Agora não. É ele, saudável, vindo com esse coach que já foi para os playoffs ano passado sem ele. Com ele funcionando, com as peças que tu mesmo falaste. Lembra que o primeiro pick do Colts não foi nem no ataque, foi na defesa com o Laiato Lato. Então foi um edge que teoricamente, se não lesionar, olha só, a gente tá falando que esse coach, se ele não lesionar, ele vai bem. Ele vai muito bem. Porque o medo do Laiato Lato, que era o melhor defensor desse draft, se não lesionar, é lesão. Então, se ele não lesionar, a defesa do Colts fica ainda mais monstra. Com um pass rusher, com alguém que vai atrás do quarterback, ainda mais monstro. Então, esse time do Colts, eu lembro do schedule ali, dos jogos que ele ia fazendo, mesmo indo bem, era possível que ele tivesse feito tipo um 8-9. Mesmo indo bem, nessa mesma condição. Só que também é verdade que ele podia fazer o 13-4. Se eu não me engano, ali pela semana 8, 9, ele estava pau a pau com o Texans. Depois pega uns jogos um pouco mais difíceis e eu acabei dando derrota pro Colts. Mas o Colts, futurologia é difícil de fazer. O Colts eu acho que vai fazer um jogo difícil contra o Ravens. O Ravens vai ter trabalho para ganhar do Colts. Acho que os 2 estilos de jogos vão ser muito parecidos. Defesas sólidas, dão uma breve vantagem pro Ravens. Quarterbacks muito móveis. Vou colocar similaridade, é difícil colocar o MVP 2 vezes com um cara que está entrando agora, jogou 4 jogos na NFL. Mas vou botar uma similaridade ali.
Running backs, cada um no seu estilo. O Taylor foi o melhor de 2 anos atrás. O Henry foi o melhor de 3, 4, 5 anos atrás. Os wide receivers tão bons quantos também. E a linha ofensiva do Ravens é top 6, top 7, a gente já conversou sobre isso. Mas a do Colts é top 2, top 3 no máximo. Então os times são muito parelhos. Jogando no Lucas Oil Stadium, que o Colts ganha uma certa vantagem por jogar em casa, cara, pode bater o Ravens. E se bater o Ravens, pode chegar num 13-4, num 14-3. Olha, tá falando do Colts? Sim. Mas esse mesmo Colts, sem lesão, pode ser que faça um 7-10. Se eu não me engano, eu botei que ele ganhou as 2 do Jaguars. E, cara, vamos lá, vamos apostar? Apostar é 1-1. Cada time ganha uma. Mas eu achei que ele ganhava as 2. Se ele perde as 2, se inverte, mudou. O Colts já não vai para os playoffs. Mas aí eu acho que para o Colts fazer um 7-10, para fazer uma campanha negativa, eu diria só se o nosso queridão Anthony Richardson machucar. Porque agora tu não tem mais o Gardner Minshew, que é, cara, o melhor. Agora não é mais o reserva, porque ele vai ser o titular. Não sabemos ainda. Não, eu li ontem que ele deve começar como starter. Ok. E aí, no caso... Ganhou o Raiders. Ele starter mesmo? Eu falei isso lá no começo, no final da outra season, lembra? Se o Gardner Minshew vir de titular no Raiders, ele vai fumar charuto dentro de campo. Exatamente. Então, cara, não tem mais um bom backup no nível do Gardner Minshew. Então, cara, se perder o QB esse ano, cara, a temporada vai pro osso, sem dúvida nenhuma. Temos aqui o schedule do Indianapolis Colts na tela que o Montanha botou pra gente. E aí, Neymar, tu falou que mais ou menos ali no meio... Vou tentar acertar as derrotas também, tá? Tá. Primeira semana contra Houston, perde. Infelizmente, vai ser um jogo bem parelho. Olha o jogo, cara. Dos dois times, tu olha o final, se eu tiver mais ou menos certo na futurologia que eu tô fazendo, e tu olha os jogos da primeira semana. Texans e Colts na primeira semana, os dois times que vão disputar a divisão. Enfim, eu coloquei aqui, primeira derrota pro Texans, segunda derrota pro Green Bay. Que é lá. Contra o Bears, vitória, mas vai ser um jogo bem difícil. Contra o Steelers, mais um jogo muito difícil, derrota. Eu acho que eles não têm... Menino Richardson não tem maturidade ainda para enfrentar esse T.J. Watt e companhia. Contra o Jaguars, ganha. Contra o Tennessee, ganha. Contra o Dolphins, ganha. Lembra que a gente falou no primeiro bloco que o Dolphins vai pegar uns times brabos pela frente? Cara, Dolphins e Colts, na minha visão hoje, 50-50, joga moeda pra cima. Sim. Se tu acerta 2 bombas no Tyreek Hill e já abre 14-0, o jogo é outro. Mas enfim, tô colocando que o Colts ganha aqui. Contra o Houston, perde, lavado pelo Houston. Contra a Minnesota, coitado dos Vikings. Contra o Buffalo Bills, ganha também. Contra o Jets, perde. Contra o Lions, perde. Contra o New England, ganha. Depois o bye. Contra o Denver, ganha. Contra o Titans, ganha. Lava o Titans. Contra o Giants, ganha. E contra o Jaguars, ganha. Ou talvez perde pro Jaguars. Volta pra tela anterior, Montanha. Tá ali, 10, 11, 6. Tá, 6 derrotas na tela. Claro que eu fui super simplista falando aqui sem análise nenhuma, mas consegui chegar numa mesma lógica e mesma metodologia. Percebam que isso foi o contrário do que eu falei. O Colts começa muito mal e depois arranca numa sequência de vitórias. Então, vamos falar agora do terceiro colocado da AFC South, que você colocou o Jacksonville Jaguars e, de fato, degringolando. 7 vitórias, 10 derrotas. Ano passado já foi uma tristeza, agora eles vão, de fato, abraçar a mediocridade, né? Isso vai precisar do schedule, Montanha. Menos que a mediocridade, e 7-10. Tu vai botar isso aqui na conta do Trevor Lawrence? Não. Tu vai botar isso na conta do elenco, na conta do Doug Peterson? Não, da dificuldade de calendário, os outros times que ele vai enfrentar são muito bons. O time do Jaguars, eu acho que esse time, da forma que a gente tá esperando, da forma que eu espero que jogue, ano passado teria feito playoffs. Esse ano já não faz. Contra o Dolphins, eu começo dando essa vitória pro Dolphins, contra o Jaguars. Pelo que o Jaguars entregou. Até que enfim tu vai dar uma vitória pro Dolphins, né? Pelo amor de Deus. Então começamos com uma derrota. Pô, ganha do Browns, ganha do Bills, perde pro Texans. Acho que o Texans... Gente, é claro que é um jogo difícil. São dois times de divisões, o time do Jaguars é um time bom. Pode ser que ele esteja com muita facilidade, ele estaria 4-0 aqui já. Mas eu acho que ganha o Dolphins, ganha o Texans, ganha o Colts. Acho que o Colts vai ganhar esse jogo contra o Jacksonville Jaguars. Do Bears. Gente... Não sabe o que acontece? O Bears ganha também. Daí ele ganha do Patriots, o Packers ganha dele, o Packers ganha do Jaguars, o Eagles ganha do Jaguars, o Vikings não ganha, o Lions ganha do Jaguars. Bye week, vem o Texans para fazer o 2-0 contra o Jaguars. Titans ganha, o Jets faz mais uma vitória. O Raiders, esse time do Raiders tá muito forte. Vou dar a vitória pro Raiders. Ele tá muito comprometido, já são 10 derrotas. E daí eles ganham do Titans e ganham do Colts. Botei 1 com o Colts.
Por favor, Montanha, volta pra tela, tá aí as 10 derrotas. São jogos difíceis? Qual desses jogos que eu falei vocês mudariam a derrota? O do Raiders? Ok. 8-9 fora dos playoffs. Ele vai ter que ganhar mais uns 2 ou 3 jogos desses que eu falei. Contra o Titans ele puxa mais um, ele faz um 1-1. Ok. 9-8 fora dos playoffs. Então eu posso ter errado no número, mas eu acho que o Jacksonville vai precisar muitas peças irem bem. O Etienne vai precisar ser o Etienne de 2 anos atrás. Era um cara que era para ser o running back top 5 da liga. Ele vai precisar chegar nisso. O Kirk, além de ser o alfa, como wide receiver, esse Brian Thomas Jr., que estão falando horrores do menino, o rookie geralmente não chega dessa forma, mas ele tem que chegar. Esse ataque do Jacksonville Jaguars tem que ser o ataque... Antes de mais nada, a gente já conversou isso no programa de campanha de sucesso. Cara, o Trevor Lawrence tem que ser um monstro. Tá na hora. Não vai querer chegar em 2025. Esse ano o menino vai mostrar o que veio. Para! É agora. É agora. Cara, e assim, não seria uma grande surpresa também se a gente tivesse um plot twist dessa situação, né? Com o Jaguars fazendo 11-6, o Colts 7-10, porque... É muito próximo. Né, os elencos são próximos. Exato. Tennessee Titans 5-12, time rebuild, Will Levis mostrando que não é o cara, muito provavelmente. Eu vou comparar erroneamente o Titans com o Panthers. Porque o Panthers, ele trouxe muitas peças pro time e vamos ver o que acontece agora. Tem algumas antigas, tem o Thielen, mas trouxe Deontay Johnson, enfim, vou deixar pra falar do Panthers depois. O Titans guardado as devidas proporções também. Agora ele sabe quem é o quarterback dele, pode ser que já não saiba no final dessa própria season, mas a princípio é o Will Levis, ele mostrou alguns pontos e o time está sendo construído para isso. Trouxeram o Calvin Ridley, ainda continuam com o DeAndre Hopkins, foram trazendo peças para esse time, estão com 2 corredores, o Spears, porque eles perderam o Harry, e trouxeram o Pollard. Não trouxeram a nata de nada, mas trouxeram vários nomes. Bons jogadores. Bons jogadores. Então, assim, a gente fala muito em clicar. O Hopkins hoje só não é a nata porque ele tá com alguma idade já, exato. E tá com lesão também, enfim. Se isso der certo, o time do Titans pode ir aos playoffs no primeiro ano. Só que, de novo, para ele ir aos playoffs, ele vai ter que ganhar alguns jogos improváveis, ao menos improvável nesse momento, por enquanto. E sem contar que o time do Titans também tá com comissão técnica nova, né? Isso. Então isso também impacta. Perdeu o Vrabel, que era o head coach excelente que eles tinham. Então é muita coisa nova. Muita coisa nova, eu concordo. Eu acho que o time do Titans fica de fato em último nessa divisão, até mesmo porque o Will Levis ano passado mostrou um pouquinho de highlights, mas na média ele foi mal. Exato. Então a gente precisaria ter uma mudança aí de história, de vida, né, pro nosso queridão Will Levis. Vamos passar agora para a AFC West, Montanha, por favor? Kansas City Chiefs, sem dúvida nenhuma, não vamos mais discutir isso. Ano passado tu botou o Los Angeles Chargers vencendo a divisão. Esse Foi ano... meu último erro com o Kansas City. Kansas City campeão da divisão com 13-4. Cara, não tem muito o que falar, além de Patrick Mahomes e companhia, né? Não tem muito o que falar. Falar um pouco do Kansas City Chiefs. Xavier Worthy tá como wide receiver top lá. Rice, que é o que a gente já sabe, é um wide receiver alfa, o cara é um excelente calouro, só tem que se resolver com a justiça, como isso vai ficar, não sabemos, mas então são 2 baita wide receivers. E o Hollywood Brown, que é mais um baita wide receiver, só tá lesionado. Sim. Mas a hora que ele voltar, é um trio excepcional. Tudo que o Kansas City Chiefs não tinha ano passado, agora ele tem 3. Então, boa sorte aos outros times da NFL. Ainda assim, perde alguns jogos, porque a gente já viu mais ou menos como o Kansas City vem andando, e ele acaba tropeçando em alguns jogos, mas tipo, cara, tanto faz. A gente só precisa chegar nos playoffs, chegar bem, ganhando a divisão e tal, etc. E desde que nenhum time dispare na frente, que é o que eu acho que vai acontecer com o Jets, talvez eles busquem o seed 1, como já fizeram várias vezes. Lembrando que esse time do Kansas City, recentemente, ele não é o time que amassa, né, Neymar? Ele não vem fazendo assim 30, 40, 50 pontos de diferença, sei lá, e vai fazendo 16 vitórias seguidas. Não, ele vai ganhando Trancos e barrancos. aos trancos e barrancos, mas vai coletando as vitórias. Jogos difíceis ele vai puxando para eles, né? E no final das contas, cara, ele é um time clutch. Exato. Extremamente clutch. Então, quando ele vai pro jogo que é vida ou morte, ele puxa a vitória. Fizeram um drive na Precision no segundo jogo com Mahomes, Kelce e companhia, né? Que foi o que a gente falou no primeiro bloco. Não sei se esse ano eles já estão querendo deixar os caras aquecidos para já chegar com força, né? Acho eu. Agora uma futurologia da cabeça do Neymar na conversa lá dentro do vestiário deles. O primeiro jogo é contra o Baltimore Ravens. O segundo, se eu não estou muito enganado, é contra o Cincinnati Bengals. Discutivelmente, são os 3 times mais fortes, ou menos que mais vão disputar esse seed 1. Seed 1, para quem tá chegando agora, tu não joga o primeiro jogo dos playoffs, tu passa direto pro segundo jogo. Então,
tem muito valor. Então talvez eles estão pensando, gente, a gente sempre começa o ano meio fraco e vamos acelerando. Vamos começar forte, porque esses 2 jogos podem nos dar o seed 1 lá na frente. Então talvez eles estão com uma técnica um pouco diferente para esse ano. Cara, não dá. Devoção um pouco diferente. Não dá pra vacilar no primeiro jogo, não dá pra deixar engrenar, né? Desculpa, Neymar, eu tava meio distraído aqui procurando algumas imagens. Tu falou do calendário do Chiefs agora? Semana 1 e semana 2? Semana 1 é Patriots, semana 2 é o... Não. A semana 1 é Ravens. Isso. Abre na quinta-feira abre a temporada. Exatamente. Ah, você tem razão. Desculpa, eu tô com uma imagem... Cara, que filho da mãe... Google te arrombou? 2025, né? Mas vamos lá, vamos falar então do segundo colocado dessa divisão, que eu vou dizer Que surpresa, hein? não é. Aí que tá. Porra, Zuma. Não é. Você quer surpreender todo mundo aqui? Não vai, cara, porque eu não consigo botar esse Los Angeles Chargers com a quantidade de vitórias que tu botou. Eu acho que é o primeiro... Tudo bem. Eu tô surpreso. Técnico novo, Jim Harbaugh lá. Cara, tem muita coisa pra acontecer. Tipo, a expectativa é alta, mas não tem as peças. Acho que o time do Chargers não tem as peças. O time do Raiders vem de uma crescente do final da temporada. Já falamos, o Gardner Minshew deve ser o titular. Então, não me surpreende o Raiders ser o segundo da divisão. Me surpreende ele fazer 11 vitórias. E playoffs. 11-6, exatamente. E encontrar O playoff até playoffs. vai, né? Mas enfim, é isso aí. É uma divisão bastante difícil. Tem notícias que o Max Crosby, nos treinos, não está mais treinando junto com o time, porque ele está acabando com o ataque. O ataque não está à altura do Max Crosby. O Max Crosby não deixa o ataque se desenvolver. E nem toda defesa tem o Max Crosby para intimidar e humilhar eles. Então tira o Max Crosby, deixa o ataque rodar aqui para ele parar de avacalhar toda a jogada. Porque a gente já falou no programa sobre defensores. E o Max Crosby é o melhor tackler da liga como edger. Edger é bonito. Como um pass rush, né? Então ele não vai só no quarterback. O motor dele não para, ele vai fazer a jogada acontecer e acabou. E agora o time de defesa do Raiders, que já é um time B10, que achou a sua forma de jogar, que voltou com a sua identidade, tá com uma defesa máquina pra caramba. Então, por si só, isso já vai ganhar jogo pro Raiders. Infelizmente, eles estão nessa sinuca de bico com o quarterback. Eu acho que, quando a gente falou em campanhas de sucesso, é mais importante essa aura voltar ao time, esse estilo de jogo, do que outra coisa. Eu acho que eles vão ganhar jogo dessa forma, mas lógico que depois as peças que tu vai botar são excepcionais. Um mundo que não vai acontecer, isso é menos de 0,1% de chance. Mas aquilo que eu falei do Cleveland Browns, já pensou se acontece com o Raiders? Ele começa jogando jogos animais e a defesa ganhando o jogo e o ataque não conseguindo, e o Davante Adams frustrado, falando que vai parar de jogar e etc. E eles vão lá e buscam do Buffalo Bills e Josh Allen no Raiders. Aí, meu amigo, acabou a internet. Josh Allen na mesma divisão do Patrick Mahomes. Meu Deus! Bota o pé no chão. Vamos falar do Raiders. Bota o pé no chão. Enfim, o time tá bem mais forte esse ano. Já mostrou que mesmo, entre aspas, sem quarterback, com o O'Connell, ano passado, começou a ganhar jogos. Ganhou um jogo do Chiefs ano passado, que é pra mostrar que dá. Então é um time muito mais coeso. E agora, pega da season do ano passado, quando foi demitido o técnico e o técnico interino assumiu, o time virou outro. O time era quase invencível. O time quase invencível, esse corte vai ficar excelente, né? Um time que qualquer um consegue vencer, mas é impossível tu humilhá-lo. Então o Raiders, se não me engano, fez 40 pontos de margem no último jogo da temporada. Um time forte, um time pra frente, que não pisa no freio. E esse time entra essa temporada. Ele jogando os 17 jogos dessa forma, eu acho muito provável esse tipo de resultado. Bill Belichick falava muito... coaching. Bill Belichick falava muito que nem sempre tu ganha jogos, não é assim que funciona. Mas o teu oponente perde muitos jogos. Eu acho que o time do Raiders, assim como o time dos Steelers, é um time mais pronto para coletar esse tipo de vitória. Se tu jogar redondinho, Zuma, eu vou perder o jogo. Tu tens peças mais fortes. Mas se tu fizer cagada, eu vou buscar essa vitória. Eu acho que esse time do Raiders está pronto para isso. Agora, já aproveita que você falou de um recorde de 11-6 pro Raiders, tu também colocou um recorde de 11-6 pro Chargers, que infelizmente com 11-6 fica fora dos playoffs. Já pensou que tristeza para eles chegarem no 11-6? É um recorde difícil para um time que não veio bem ano passado e ficar de fora dos playoffs, vendo teu rival de divisão passar por critério de desempate. Então, para ver o quão importante vai ser o jogo, Chargers e Raiders dentro da divisão, que tem 2 jogos. A diferença do técnico eu acho que vai ser gritante. Eu acho que ele vai sim fazer muito parecido com o que ele fez em Michigan, que fez a temporada perfeita. Ele vai traduzir isso para a NFL. Ele já foi um técnico de NFL, ele já fez Super Bowl, então ele sabe do que ele está falando. Não é eu e tu, Zuma, que viemos de um outro lugar e, cara, o meu negócio que deu perfeito. Se eu levar isso para a NFL e fizer 70%, tá bom. Não, ele já teve na NFL. Ele sabe o que essa transferência vai funcionar e o que não adianta ele trazer. E você falou uma coisa importante. Ele esteve na NFL
com sucesso. Com sucesso, exatamente. Então ele sabe o que vai traduzir e o que não vai. Eu acho que uma coisa que deixa claro, e isso me faz pensar em outros detalhes, ele ter trago no draft o linebacker dele de Michigan para ser o centro da defesa dele no Chargers é uma mostra, uma prova que essa parte de liderança, essa parte de comunicação entre técnico e uma unidade defensiva é fundamental. Porque ele foi buscar o linebacker titular de Michigan para vir ser o linebacker titular dele, Coulson, dentro do Chargers. Então eu acho que ele vai conseguir fazer mudanças ali que tu vai, durante a season, ver assim, ó, desgraçado, ele sabia o que estava fazendo. Cara, você tá botando toda essa expectativa, né, no Harbaugh como técnico, e aí, claro, o time do Chargers, eu falei, não tem as peças antes, porque quando você vai olhar, por exemplo, os wide receivers, tu tem o Ladd McConkey, que foi draftado agora, tu tem o Palmer, que, cara, já tá lá há uns 2 anos e Estão fazendo um rolê ali para ver quem vai ser. Exatamente. E tu tem o Quentin Johnson, que foi ano passado, era para ser um grande wide receiver e foi muito, muito, muito mal, né? Então, tipo assim, tu não tem um trio do wide Tem receiver. uma pool bem maior além do trio, né? Trouxeram o Rice, que é o filho do Jerry Rice, trouxeram uma cacetada de jogador. Os próprios running backs também, cara, não são running backs de alto. Trouxeram os 2 do irmão dele para ele poder alfinetar na metade da season. J.K. Comigo eles jogam. J.K. Dobbins e o Edwards. e o Gus Edwards também, que são 2 caras que, cara, também não se destacam entre os elite da posição. Porém, eles têm o que muito time não tem, que é um quarterback acima da média, que é o Justin Herbert. Então eu consigo, de certa forma, concordar contigo e acreditar que o Chargers possa fazer um 11-6 por causa disso, porque o quarterback lá é acima da média e talvez o Harbaugh consiga trazer o máximo, extrair o máximo desse cara, Isso, que era o que o técnico anterior não conseguia fazer. Isso. Esses jogadores de xadrez, que são os head coaches, quem chama as jogadas, faz toda a diferença na NFL. Esse Ravens, a forma que eles perderam, não Raiders, Ravens, a forma que eles perderam pro Chiefs no Super Bowl, nos playoffs do ano passado, foi um nó de xadrez de técnicos. Não é possível que o Ravens resolveu começar a fazer em botar o Lamar Jackson para lançar a bola em shotgun, em não correr mais com a bola. Enfim, foi um erro muito grande do irmão do Harbaugh, do outro Harbaugh. Eu acho que esse Harbaugh vai conseguir tirar o melhor de cada atleta num naipe muito maior do que vinha sendo feito. Ao ponto que ele buscou o Joe Alt, era tudo que ele queria. Ele só não podia soltar os 4 ventos que ele queria, um left tackle excepcional. E pegou o melhor do draft. Então, ele vai usar muito o Herbert lançando a bola, mas eu acho que o jogo corrido que ele vai trazer, e ele trouxe do irmão dele, agora é muito idiotice que eu vou falar, ele trouxe esses 2 running backs do irmão dele para falar assim, ó, viu, mano? Viu? Falei que não precisa os caras ser bons. Vocês trouxeram o Henry, vocês trouxeram quem vocês quiser, passa a farofa aqui, meu irmão, obrigado. Eu falei que eu ia te humilhar com esses caras, pega a farofa de volta. Cara, de fato, tu trouxe agora um outro ponto importantíssimo, que quando a gente estava no draft, a 5ª escolha era do Chargers. E a expectativa era Malik Neighbors. Exato. Muito provavelmente que era o melhor wide receiver do draft. Vou trocar. E eles foram... o DC. E eles foram lá e garantiram o Joe Alt, que era o melhor left tackle, né? O Titans tá perdido até agora. Ele tava esperando no colo dele, assim, ó. Na 6, né? Exatamente. Enfim, então isso de fato mostra a preocupação que o Harbaugh tem em montar as trincheiras primeiro. Antes de ter os alvos, ele tá montando a base, né? Exato. Denver Broncos fechando essa divisão 2-15, e o mais triste é, você vai fazer uma temporada 2-15 e você não vai ser a pick 1 do draft ano que vem, porque o Patriots tá fazendo 1-16. O Broncos, eu coloquei essas 2 vitórias na conta do Sean Payton, do técnico deles. Eu acho que ele é um excepcional técnico, e inclusive pensando dessa forma, cara, é muito provável que o Broncos faça mais do que isso, que o Broncos faça mais vitórias do que 2. Mas é um time novo. Mas peraí, o Chargers tu acabou de falar também que vem com um técnico novo, que também é muito bom, que guardado as devidas proporções, a gente já falou em outro programa. Sean Payton foi campeão da NFL, ele construiu aquele Saints do Drew Brees, ele que pegou o Camara. O Sean Payton é tão bom quanto o Harbaugh. Então por que pro Chargers é um peso e pro Broncos é outra medida? Porque o Broncos não tem ninguém. O Broncos tem o Sutton de wide receiver. Cara, é isso? O Javonte Williams de... Jameson Williams? Então, mas o Jameson Williams de running back chegou a se falar que ele ia ser cortado. Talvez eu acho que foi só uma cortina de fumaça, que isso o Sean Payton adora fazer. Ele drafta um cara no 7º round e fala, esse é o novo Camara. Pode escrever aí que é o novo Camara. Patrick Surtain na defesa. Isso. A melhor peça que o Broncos tem é o Patrick Surtain na defesa. Mas do resto o time dizimou. E agora ele vai vir para ganhar jogos e ele vai ganhar jogos. Só que, de novo, gente, não é uma aposta. Neymar, aposta em quantas vitórias do Broncos? 4 ou 5, se for para apostar. Agora, vendo os jogos, vamos lá.
Eu vou falar os que ganham, vai ser mais fácil, né? Então, perde para Seattle... Perde pra Seattle, perde pro Raiders. Indo pra direita, né? Beleza, então. Perde pra Seattle, perde pro Steelers, perde pro Tampa, perde pro Jets, perde pro Raiders, perde pro Chargers. Talvez ganhe do Saints. Ganha do Panthers. Perde pro Panthers. Perde? Ou vice-versa, é 50% os dois Tá pra bom. mim. Então, perde pro Panthers, perde pro Ravens, perde pra Kansas, perde pro Falcons, perde pro Raiders de novo, perde pro Browns, bye week. Perde pro Colts, perde pro Chargers, perde pro Bengals, perde pro Kansas. Então talvez realmente ganhe ali do Saints e do Panthers, ou depois venha a ganhar do Browns. São jogos difíceis. Mas Sean Payton já começa acertando tudo. E, cara, não tem como. Coitado do Broncos. Lembrando que o Broncos está amargando um baita de um dead cap aí da dispensa do Russell Wilson, né? Exato. Então, assim, não tem nem como tu ir buscar, Construir o contratar. time esse ano. Exatamente. Não tem como tu fazer, porque esse ano o dead cap é de 94 ou 98 milhões de dólares. Ano que vem o dead cap é gigantesco de novo ainda. Então, o time do Broncos vai demorar um pouco aí para entrar nos trilhos. O maior né? dead cap da história da NFL é desse ano da troca do Russell Wilson, que o Broncos mandou embora. O segundo maior é deles também, só que daí o ano que vem o mesmo jogador, do Russell Wilson. De fato, ali foi uma escolha, né? O time, o front office do Pode-se dizer Broncos. que o time que mais se deu bem na história com uma troca foi o Seattle Seahawks, então? Cara, Que mandou pro Broncos o Russell Wilson no Prime. Nosso jogador é bom, pega. depende, né, cara? Porque tu tem a troca do Dolphins lá com o Houston Texans também, né? Foi boa. Mas enfim, vamos terminar aqui, vamos encerrar a FC West. Eu queria falar rapidamente aí do nosso patrocinador, a Surfshark, que é uma maneira de você proteger o seu celular, os seus dados móveis, né? Os seus dispositivos móveis, proteger os seus dados nos seus dispositivos móveis. Com uma assinatura só, você pode proteger todos. E tem uma coisa legal, cara, porque você consegue acessar servidores de outro lugar do mundo. E a NFL lançou agora o NFL Premium, Plus Premium, que você consegue com $7 por mês, alguma coisa assim, você consegue acessar um banco de dados e estatísticas, Neymar, e ver os jogos e mudar de câmeras, como se você fosse um profissional, né, lá nos Estados Unidos que acompanha o futebol americano. E isso tudo está disponível apenas nos Estados Unidos. Então, mesmo que você queira pagar o seu $7 lá para ver esse conteúdo, você não consegue, a menos que você tenha Surfshark, que aí você assina a Surfshark, clica lá, se coloca como um servidor, vai para os Estados Unidos e acessa o conteúdo. Então, Dá pra trazer Moamba também, indo pros Estados Unidos? Não? E aí o nosso segundo patrocinador para a gente fechar é a nossa queridíssima Esporte América. A Esporte América, que é a maior loja de futebol americano, de vestuário de futebol americano no Brasil. Você vai encontrar itens de todos os times lá na esporteamerica.com.br. E eu trouxe aqui de uma foto, que são 2 camisetas lindas e 2 moletons mais bonitos ainda, que eu adoro o moletom. E, cara, esse moletom do Philadelphia Eagles e esse moletom do Packers estão lindíssimos. Porque essa é a coleção do jogo, né? Se você vai para São Paulo ver o jogo da NFL, que vai a segundo jogo da temporada na sexta-feira, você pode entrar no Esporte América já e ver a coleção especial do jogo, além de roupas e itens de todos os times da NFL. Spoiler, esses dois vão brigar pela NFC. Perfeito, perfeito. Isso no próximo programa nós vamos conversar sobre a previsão de vitórias da NFC. Então a gente vai encerrando por aqui, Neymar. Eu vou pedir para... faltou só a telinha dos playoffs. A telinha dos playoffs, Neymar. Então aqui a gente tem os times classificados para os playoffs. Ganharia a AFC o New York Jets. O segundo lugar, Kansas City Chiefs. Houston Texans em terceiro, Baltimore Ravens em quarto, os 4 primeiros colocados, campeões de divisão, com as maiores vitórias também, sem nenhuma surpresa. E aí entrando pelo wild card, Pittsburgh Steelers com 11-6, Raiders com 11-6 e o Colts com 11-6, ficando fora o Chargers com 11-6. Cara, pode dar os teus 2 centavos aqui de análise em relação a isso aqui, por favor, porque o Jeffs vai fazer o seed 1, ou seja, ele descansa, né? Isso. E todos os outros times jogam a primeira rodada dos playoffs. Perceba que se o Baltimore Ravens jogasse o último jogo, como eu comentei em outro momento do programa, ele também teria feito 13-4. E os 3 times ganharam os últimos jogos todos, menos o Ravens pelo motivo que eu acabei de dar. Por isso o Jets, que estava 14-1 na semana 17, descansa os titulares, porque os outros times, mesmo ganhando tudo, ficariam com 4 derrotas e o Jets ficaria na frente. Com isso, eles, em critério de desempate, Kansas primeiro, Texas segundo, Ravens quarto. Por isso que o Ravens também descansaria os titulares nesse cenário hipotético de futurologia e passaria como vencedor da divisão dele. Não importa, mesmo que
que o Colts estivesse fazendo uma campanha 13-4 também, para quem está novo na NFL, os primeiros colocados são os vencedores de divisão independente do recorde. E aí, cara, é importante você ficar na frente dos outros porque você joga em casa. Exato. Essa é uma grande diferença, né? E aí então, só pra deixar bem claro, o Ravens não joga a última porque mesmo ganhando, fazendo 13-4, ele perderia no critério de empate. Exato. Então é melhor descansar, já que eu vou ficar em quarto lugar da mesma Tá forma. garantida, eu tô nos playoffs, e aqui nós teríamos Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs, Arrowhead Stadium. A outra partida seria do Raiders contra o Houston, Texas, em Houston. E a última seria Steelers contra Baltimore Ravens. Já pensou? E o Jets descansando a primeira rodada. Fenomenal! Agora sim, vamos encerrando o nosso programa. Você está conosco até aqui. Se você está no Spotify, por favor, faça aquela avaliação 5 estrelas. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o nosso vídeo, que nos ajuda muito. Também temos as nossas redes sociais, @ZonaNeutra_, lá no TikTok, no Instagram e no X. Dê essa força, nos siga lá, que também tem muito conteúdo especial por lá. Neymar, muito obrigado. Você viu até o final e não se inscreveu na Superliga ainda? Pelo amor de Deus, Superliga, galera. Bora. O link tá aqui embaixo, tá no final do vídeo mesmo. Anda, clica no link. Montanha, muito obrigado, Montanha. Valeu, galera. O Neymar não quis mandar em vocês, tá? Ele tá pedindo, por favor. E Eu não falei, por favor. e até semana que vem, valeu.